Olá, família, podcast Fé Compartilhada. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma compartilhação de fé. Elias? Bem-vindo a Rosê. Mais uma semana, né? Mais uma semana, nosso encontro semanal que estamos aí levando para cada um de vocês a nossa fé, né? O nosso testemunho para edificar a sua vida, a sua casa, a sua família. E esperamos que essa noite venha edificar o seu coração. Você que está aí precisando de algo de Deus, fique atento, abra sua mente, seu coração, que Deus vai falar com o seu coração para a sua família profundamente, né, Marcos? Isso mesmo! Então, para você que está aí, chama a família, reúne os amigos, compartilhe essa live, se assente e vem com a gente nos acompanhar, que hoje nós temos o nosso convidado mais que especial, que é o nosso pastor Eliezer. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Amém. A paz do Senhor, irmã Rosemarie, Elias. Eu me sinto muito honrado por poder estar aqui com vocês, nesta live maravilhosa, né? Fé compartilhada. Isso é maravilhoso para transmitir a todos os ouvintes, aqueles que estão nos visualizando, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão compartilhando também, e aqueles que estão partilhando, né? Isso. Junto conosco, sentado no seu sofá, na sala da sua casa, ou onde ele está, né, ouvindo, nos assistindo, e com certeza Deus tem uma palavra, né, uma palavra de paz, de esperança, uma palavra de vitória para todos os ouvintes. Amém. Amém. Para iniciar, eu deixo a seguinte mensagem: devemos confiar, ter fé e buscar a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Eliezer, hoje nós temos aqui o privilégio de ter o pastor aqui com a gente, né? Amém. E nos conte um pouquinho, a família está compartilhando, os amigos, quem está ligado nessa live, pastor? Sim, temos a nossa família que está ligado, né? Estão nos vendo, nos assistindo neste momento, a minha esposa, a irmã Raquel Bassetti. Nosso carinho, toda a família. Né? O meu filho, David Andrade, a minha filha Ingrid e o meu genro, Danilo, sempre está nos acompanhando em todos os lugares. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, que é uma bênção, sempre com o coração envolvido na obra de Deus também. Sim. E nós sempre estamos envolvidos na obra de Deus, sempre estivemos envolvidos na obra de Deus. Em trabalhos na igreja local, trabalhos missionários, trabalhos evangelísticos, cruzadas e tudo mais. E eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. O David, por exemplo, ele é músico lá na igreja, na primeira igreja batista de Curitiba. Há muito tempo já ele toca lá o instrumento, junto com aquela orquestra maravilhosa. A minha filha é sempre envolvida, dirigindo e também liderando os adolescentes na igreja, né? E o meu genro, que faz a parte da sonoplastia da igreja. Uma igreja que nós vivemos muito tempo e servimos a Deus muito tempo nessa mesma igreja. 28 anos eu fiquei congregando na congregação do Jardim Amélia, em Pinhais, e pastoreei aquela igreja, fui segundo dirigente da igreja por 16 anos, e passei por várias etapas, né? Tesouraria, secretaria, família, mocidade, recepção. Então, todas as funções da igreja praticamente eu participei. E fiquei como segundo dirigente, vários pastores passaram por lá, e eu sempre permaneci ali como segundo dirigente da igreja, sempre envolvido na obra de Deus. Irmã Rosemarie, é assim, a minha vida, nós quando viemos do interior do Paraná, nós viemos morar aqui, pertinho, na Vila Macedo, né, em 1976. Né, uma dificuldade muito grande, viemos lá do interior do Paraná, as crianças, nós, meus irmãos, as minhas irmãs, todas pequenas, o pai só trabalhando, mas a minha mãe sempre cheia de fé, sempre envolvida na obra de Deus. Sim. Ela foi uma das primeiras coordenadoras do círculo de oração aqui da região, né? Da Vila Macedo, a irmã Maria Andrade. Olha aí. Se você que está nos ouvindo aqui da Vila Macedo, vocês vão saber quem é o irmão Eliezer, a família Andrade, irmão José Andrade, a irmã Maria Andrade, que quando nós chegamos ali, tinha 3 casas, 4 com a nossa, né? E aquela igreja da Vila Macedo nasceu dentro da sala da casa da minha mãe. Olha que maravilha. Né? E então a gente tem uma história nessa região. Sim. E eu sempre fui um admirador do Evangelho,
desde criança, envolvido em culto de criança, envolvido assim nos trabalhos infantis na igreja. E eu sempre fui assim, um de toda a nossa família, dos meus irmãos, eu fui sempre admirador dos irmãos que pregavam, cantavam, né, e dirigiam a igreja, os pastores. Eu sempre acompanhei pastores, sempre estive perto deles. E essa minha trajetória de vida, e a gente foi para lá, vai para cá, e vai, e vem, né? E graças a Deus, né, a gente, quando solteiro, cantava no conjunto da mocidade, tocava na banda, e assim foi. Depois eu casei, né, casei com 19 anos de idade, e quando casei, fiquei aí um ano e 2 anos aí, sem nenhuma atividade na igreja, mas depois já comecei novamente. E estou até hoje, estou com 55 anos de idade, envolvido na obra de Deus, e não me arrependo nem um minuto, nunca estive no mundo, né? No mundo que eu digo, Sim, né? sim. As coisas que não convêm, né? Sim. Mas sempre envolvido na obra de Deus, servindo ao Senhor com alegria. Tenho muitas experiências para contar, que eu acredito que o espaço aqui vai ser pouco, mas quem sabe Deus prepara um outro dia, né? A gente vem e conta mais testemunhos. Mas eu tenho muitas experiências, muitos milagres, sou um milagre, né? E eu prego o evangelho, falo do amor de Cristo, faço missões, evangelizo através do rádio, né? E faço a obra de Deus com muita alegria, porque tudo que eu fizer ainda nessa terra, na obra do Senhor, é tão pouco, não é nada diante daquilo que Deus fez na minha vida. Verdade. E o pastor falando de milagres, né? Que é o intuito, né, do nosso podcast é falar de milagre, né? Que nós somos o milagre, né? Nós somos o milagre de Deus, né? E nós queríamos contar o nosso milagre, né? Contar o nosso milagre, espalhar, né? E Deus colocou no nosso coração, né? Vocês têm milagre para contar, mas tem outras pessoas que também têm um testemunho, tem algo para contar, para edificar as famílias, as pessoas, né? Então vamos, né, com esse programa, né, esse trabalho que Deus colocou no nosso coração, para que o evangelho seja anunciado através de milagres, né? Sim. E muitas pessoas estão, muitas vezes, nesse dia, nessa hora, na sua casa, né? Tá desesperada, precisando de um milagre de Deus, né? Não sabe para onde correr, já gastou todas as suas finanças, né? Todo o seu esforço está indo, está vendo que está sendo em vão. Mas nós estamos aqui para dizer que tem um Deus que faz, que continua fazendo milagre. Então você que está aí precisando de algo de Deus, fique atento, né, ao que Deus vai falar ao seu coração, né, moça? Exatamente, irmão Elias. E o pastor estava nos falando que veio lá de uma cidade. Qual cidade que é, pastor? Então, a gente moramos ali na região oeste do Paraná, na região de Toledo, Cascavel, Nova Aurora, Iracema do Oeste, Cafelândia, Corbélia. Aquela região toda ali a gente conhece, viemos dali. Eu nasci em Nova Aurora, Paraná. Uma cidade grande, tem 12 mil habitantes. E quando saímos de lá, não tinha nem 3. E está lá ainda a cidade. E a gente, nós viemos daquela região, né? Somos em 8 irmãos, né? Pai e a mãe são falecidos. Um irmão é falecido, ainda sobrou 7. Estamos aí todos servindo ao Senhor, e eu tenho alegria no coração de dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que bênção, né? Família, isso é uma bênção, né? E como foi que o pastor conheceu a sua esposa? A minha esposa, a irmã lembra da Omadice, né? Sim. União da Mocidade, das Assembleias de Deus em Curitiba. Era um evento, né? Todo mundo Era o local dos namoradores. Então a gente arrumava as namoradas e tudo mais. E graças a Deus preparou minha esposa, a irmã Raquel. E estamos juntos aí há 36 anos, né? Estamos juntos, graças a Deus, servindo ao Senhor. Ela também sempre envolvida na obra de Deus. Ela tem um carinho muito grande pela igreja, pela obra do Senhor. Também é uma pessoa que nasceu no berço evangelho. E estamos aí, servindo a Deus todos juntos. Tem neto já? Ainda não, já estamos orando, né? Já estamos orando. Os dois são casados. E a menina é casada há 6 anos e o rapaz já é casado há 6 meses. A irmã Raquel, nosso carinho, nosso beijo no coração a toda a família do nosso pastor Eliezer, nosso carinho. E pastor, nessa caminhada, né, conhecer a irmã Raquel, formar sua família, como que foi começar esse ministério, trabalhar na obra do Senhor? Nos conta um pouquinho sobre os milagres, né, sobre...
Exatamente. Irmão Elias, é assim, em 2009, 2010, eu fui cometido de uma enfermidade. Na verdade, foi uma experiência que eu tive com Deus. Eu trabalhava no departamento de missões e liderava o departamento de missões na congregação. E Deus estava abençoando, e sempre, como sempre, abençoa. E nós fizemos um grande congresso, né? Eu e o irmão Vinícius da Cruz, o ex-vereador do município de Pinhais, éramos juntos ali e fizemos um grande congresso, né? E naquele congresso Deus salvou, nós fizemos um colégio, Deus salvou, Deus fez obras, foi um Pentecoste, foi uma glória tão grande, 3 dias de trabalho, cantores, veio Nani Azevedo, veio o pastor Samuel Torral de São Paulo, Daiane Boy, Joel Israel e outros cantores também. Fizemos um grande congresso ali, realizamos, e muita gente dizia que nós não íamos conseguir porque a despesa era muito grande. No final sobrou dinheiro porque Deus nos honrou de uma maneira toda especial e eu fiquei tão feliz, tão alegre. Eu estava bem de saúde, estava bem financeiramente, estava bem em vários sentidos. Mas depois do congresso, irmã, eu fui orar. Eu tenho um costume de orar nas madrugadas e falar com Deus, e aquela coisa, né, que todo crente tem sempre o seu horário. Eu estou dizendo madrugada, mas pode ser outras horas também, né? Sim. Eu falei com Deus naquela noite, naquela madrugada, falei, Deus, eu quero ter uma experiência contigo. O Senhor tem nos abençoado, tem nos honrado, mas eu quero ter certeza, né, se realmente o Senhor está se agradando daquilo que eu estou fazendo. Eu fiz essa oração e mais algumas outras palavras que proferi na oração e dormi. Descansei. Irmão Elias, dali 15 dias eu comecei a sentir umas dores no corpo, no abdômen, e outras coisas, né? E foi indo e eu fui tomando remédio, remediando. Aí chegou um momento que não deu mais, me levaram para o hospital já, bem ruim. Pastor Pires, pastor que era de saudosa memória, que é a presidente do campo ministerial de Pinhais. E, para resumir, me levaram para o hospital, fui cometido de um cisto no pâncreas. E esse cisto estava crescendo. A dor era muito grande. Aí eu fiquei internado no Hospital Angelina Caron por algum tempo. E para suportar a dor, eles me aplicavam morfina 2 vezes por dia. 2 vezes? 2 vezes por dia. E o médico achava que não ia ter jeito, né? No diagnóstico do médico era óbito, 90% era óbito. Ele chegou a fazer a minha esposa assinar um termo de responsabilidade para fazer uma cirurgia para ver se iria dar certo, né? O cisto era muito grande, estava pressionando os órgãos, né? E ele falou, olha, 90% é óbito. Se fizer uma cirurgia, ele vai morrer. Pode ser que ele vai morrer também. E se não fizer, ele vai morrer. Isso é fato, né? E eu bem consciente, ouvindo tudo aquilo, mas eu tinha a minha fé estava tão firmada em Deus que eu cheguei a ponto de dizer assim, se eu morrer, eu tenho certeza que eu estou nos braços do Senhor. Mas se eu não morrer, aleluia, eu tenho certeza que eu vou fazer um pouco mais para o Senhor. Eu disse para Deus numa oração que eu fiz com muita dor, né? Eu disse ao Senhor, falei, Senhor, eu não tenho medo de morrer, mas me dê mais uma chance, porque eu ainda não fiz nada para Ti nesta terra. E Deus me ouviu naquela noite, né? E quando eu estava indo para o centro cirúrgico, que daí foi, para resumir, né? Estou resumindo bastante aqui para a gente ter um pouco mais tempo. Fica à vontade, pastor. E quando foi dito que eu iria fazer a cirurgia, no outro dia, quando o enfermeiro estava me levando na maca para o centro cirúrgico, ele disse, o senhor confia em Deus? Porque ele sabia do problema, né? Porque ele estava acompanhando, ele viu ali o diagnóstico ali, né? As prescrições do médico, e você confia em Deus? Confia em Deus. E me levou para o centro, eu falei para ele, é o que eu mais confio, a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu falei para o enfermeiro, o enfermeiro diz amém. Me levaram para o centro cirúrgico,
Dr. Pedro Caron e mais a sua equipe fez a cirurgia e eu fiquei 3 dias na UTI. Quando eu acordei, a minha esposa estava lá, mais 4 médicos, e eu escutei o médico falar assim: este homem nasceu de novo. Naquele momento, na minha mente, eu não estava falando, mas eu ouvi ele dizer e eu disse, na minha mente, na minha consciência, Deus, eu estava curado naquele momento. Mas eu fui desenganado dos médicos, literalmente. O testemunho é bem mais longo, sabe? É bem mais longo. Mas, irmã, depois de muito tempo que eu saí do hospital, eu já estava com a vida normal, eu estava orando um dia, eu lembrei dessa oração que eu tinha feito lá atrás. Aí o pastor lembrou. Lembrou, vem como uma fita. Tinha uma experiência, né? Uma fita, sabe? Um filme que veio na minha mente, tudo que eu passei. No período em que eu estava, eu falei que eu queria saber se Deus realmente estava se agradando, os cuidados de Deus comigo, né? O que Deus queria de mim. E naquele período do tratamento, que foi um período de tratamento, foi mais ou menos uns 6 meses, as pessoas iam me visitar, pessoas de outras igrejas, pessoas católicas, pessoas de outras denominações iam me visitar, e a gente sem trabalhar, com dificuldade, porque daí vem todas as dificuldades, a gente trabalha por conta, né? E vem se acarretando os problemas e tudo mais. A minha esposa, quando eles saíam, a minha esposa encontrava dinheiro em cima da mesa, sabe? Entende? E um irmão, muitas vezes irmãos lá levavam alimento, frutas, carne, e Deus nunca deixou faltar nada. Suprindo tudo, né? Quando eu estava orando, o Senhor falou comigo, literalmente assim, na minha mente, o Espírito Santo falou no meu coração: eu nunca te deixei e jamais vou te desamparar. Meu Deus. E, irmã, eu tenho uma alegria muito grande. Às vezes as pessoas falam para mim assim, já me chamaram de bobo, de doido e de louco. Porque eu não tenho assim, como se diz, eu não tenho dó do dinheiro. Porque eu sei, tudo que eu tenho é Deus que me deu. Deus dá. Aí as pessoas falam assim, mas você gasta tanto dinheiro com missões, com rádio, com evangelismo, com isso, com aquilo, e vai para lá e vem para cá, e gasta gasolina, e gasta com equipamento e isso tudo. Eu falei, aí alguém de dentro da igreja um dia me disse que eu era doido, louco, esse dinheiro você pode comprar um carro zero, você pode comprar um apartamento, você pode comprar isso, comprar aquilo. Aí na minha mente, irmã, veio uma resposta que aquela pessoa nunca mais me disse mais nada. E nunca mais ninguém me disse mais nada também nesse sentido. Eu falei, quanto vale? Eu perguntei para aquela pessoa, quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Você pode me dizer o valor? Parece que foi colocado um esparadrapo daquele bem forte na boca da pessoa. Entendeu. Calou, ficou mudo. Ele entendeu. Então a alma vale mais do que o mundo inteiro. No mundo inteiro, imagine só. No mundo inteiro, irmãos, tem tanta coisa nesse mundo, tanto ouro, tanta prata, tanto dinheiro, tanta riqueza, tanto bilhões e bilhões, e não é capaz de pagar o valor de uma alma. Entende? Então esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, com certeza está sendo registrado na agenda de Deus. Pessoas agora estão sendo edificadas, pessoas agora estão sendo fortalecidas, porque vale a pena confiar no Senhor. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz assim, a fé vem pelo ouvir. Irmã, aqui vocês não estão fazendo nada mais, nada menos do que motivando a fé das pessoas. As pessoas confiam. Nós estamos vivendo em um mundo tão conturbado, tão cheio de negatividades, que tem mais mensagens negativas do que mensagens positivas. Até nos púlpitos das igrejas, viu, irmãos? Você que está me ouvindo, até nos púlpitos das igrejas nós temos que ter sabedoria, entendimento e pedir de Deus discernimento para entender o que está sendo pregado. Porque tem mais mensagens desmotivadoras do que mensagens motivadoras, né? Mensagem que diz assim, confia no Senhor, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Ele é o mesmo, Ele não mudou. O Deus que nós servimos, que nós entregamos a Ele há 100 anos atrás, 50 anos atrás, 200 anos, é o mesmo, sabe? É o mesmo, Ele faz milagre, tem todo o poder nos céus e na terra. Então vale a pena nós falar do amor de Cristo. O amor de Deus a fé, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, né? A Bíblia também diz que sem fé
É impossível agradar a Deus. Nós só nos aproximamos de Deus pela fé. Deus ele não se materializa na nossa frente dizendo eu sou Deus. Mas nós sentimos, como nós estamos aqui, sentindo a presença dele aqui nesse lugar, na sala da sua casa, irmão Elias. Então vale a pena nós falar do amor de Cristo, vale a pena. Né? Então nós temos que ter essa consciência. Essa certeza. Essa certeza. Deus colocou isso no coração de vocês. Vocês não podem imaginar a dimensão desse trabalho, o valor desse trabalho. Vocês estão entrando na vida, na casa, no lar, no escritório, no trabalho de muitas pessoas agora. E muita gente está, com certeza, nos ouvindo. Eu tenho certeza que no final tem a oração, né? Tem. Nós vamos orar pelos doentes, nós vamos orar pelas pessoas desanimadas, nós vamos orar pelas pessoas desmotivadas, as pessoas que estão não acreditando. Irmã, tem tanta gente que não estão acreditando mais na mensagem do Evangelho, por causa dos escândalos. Chega a ser triste, né? Das negatividades, desses evangelhos heréticos que pregam por aí. Nós temos que pregar um evangelho simples, um evangelho de poder, um evangelho que realmente levanta o doente do leito de enfermidade, que cura câncer, que cura. É aqui, irmão, nós estamos aqui diante de pessoas que realmente vivem e viveu o milagre. E hoje tem alegria no coração de dizer que Jesus é o mesmo. E a fé, tem que ter fé, né? E fé em Deus, porque muitas vezes, nós até comentamos, né, Rosa? Muitas vezes a pessoa é curada, Deus faz o trabalho, Ele cura a pessoa, ela faz o milagre, e muitas vezes ela não reconhece que foi Deus que o curou, né? Acaba passando aquela cura ali para pessoas, né, terceirizando, né? Às vezes fala que foi um médico, foi um remédio que tomou, né? Sim. E o principal, a pessoa que fez mesmo o ato da cura, né? Que é o nosso Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes fica deixado de lado, né? O Espírito Santo, ele tem sentimento, né, pastor? Com certeza. A Bíblia diz assim, irmão Elias, em Hebreus 4:12. Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais, ela não diz só é penetrante, ela diz que é mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra no coração, na alma, no espírito, junto à medula e é apta para discernir a intenção do coração. E no versículo de número 13, ele diz que não há criatura nenhuma que esteja escondida diante dos olhos do Senhor. O que eu sempre prego e sempre ensino na igreja e por onde eu passo eu falo que Deus, ele conhece a intenção do coração do homem. Sabe por que Jesus curou vocês? Porque ele conhecia a intenção do coração de vocês. Sabia que lá na frente vocês iriam testemunhar para milhares de pessoas que Jesus é o mesmo. Ele cura, liberta. Como foi na minha vida, na vida de muitas pessoas. Dá honra a ele. Com certeza. Jesus um dia curou 10 leprosos. E? Somente um voltou para agradecer, né? Eita. Que nós sejamos esse um, né? Exatamente. E milhares de pessoas possam ser mais um, porque estão sendo motivados agora pelo poder da palavra de Deus e pelos testemunhos que são contados aqui. Exatamente. Então, o testemunho, né, contado para edificar, né, a vida, né? Tem muitas vezes pessoas, né, ficam vivendo do passado, né? Jesus curava, né? Jesus fazia, né? Não, ele continua fazendo hoje, né? Sim. Ele continua fazendo hoje. Ele não mudou, né? Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então, um milagre que você muitas vezes está vivendo um milagre de outras pessoas, né? Tem muitas pessoas que vivem milagre de outros, né? Nós tivemos um convidado aqui que ele até falou que a mãe dele disse para ele: pare de contar os meus milagres, né? Contar os meus testemunhos, conte o seu. Né? Viva o seu. Viva o seu testemunho. E Jesus, quando ele esteve aqui na Serra, ele fez muito milagre, né, pastor? Curas, libertação. O ministério de Jesus, irmã Mari, ele foi marcado por muitos milagres. A Bíblia diz que por onde Jesus passava, onde Jesus estava, uma multidão. A Bíblia fala, irmã Elias, que era uma multidão de pessoas. Sabe? Multidão acompanhava Jesus. Porque Jesus realizava milagres. Sabe o que eu sempre vejo nos evangelhos e na trajetória ministerial de Jesus? Que Jesus, ele nunca dispensou ninguém sem uma resposta para os seus problemas. Exato. Chegava cego, saía vendo. Chegava surdo, saía ouvindo. Paralítico traziam os paralíticos de nascença, irmã. Jesus ministrava a cura
E a pessoa levantava, pulando, glorificando a Deus e acompanhando Jesus, seguindo Jesus pelos caminhos. Os leprosos chegavam, Jesus purificava. Entendeu? Então, a pessoa, ele se deparava com uma pessoa já indo para ser sepultado. Ele sentia compaixão. O filho da viúva. Né? Já estava indo, estava no caixão já. Estava indo para ser sepultado. Mas não tinha mais jeito. Jesus chega e olha para a mãe. E vê que no coração, a vida daquela mulher, ela estava desesperada, ela sabia que ela ia ser desamparada, ela sabia que ia ser abandonada pela sociedade, porque era o costume da época, né? Era a cultura daquela época, né? Mas Jesus olha para o coração dela, e o que a palavra do Senhor diz? Que Jesus teve íntima compaixão por aquela mãe. Sim. Tocou no esquife, no caixão, e disse com a palavra de ordem: moço, a ti te digo, levanta-te. E ele imediatamente levantou. Eu fico imaginando, irmão Elias, a favoração daquele povo que estava ali em volta. Crédulos, né? Entende? Crédulos. Aí ficaram todos ali olhando, mas a palavra do Senhor diz que Deus visitou o seu povo naquele lugar porque o milagre aconteceu. E depois daquele milagre, o que aconteceu lá na frente? Nós encontramos naquele texto que a fama de Jesus crescia cada dia mais. Sabe por quê? Porque os milagres acontecem. Sabe por que as igrejas estão cheias? Muitas igrejas, ainda o povo se dirige para o santuário para adorar a Deus, porque ainda existe milagre. As palavras desmotivadoras você tem que deixar de lado. Deixar de lado. Entra num ouvido e sai no outro. Mas as palavras motivadoras você tem que ouvir e deixar descer no seu coração. Porque Jesus ainda é o mesmo. Ele cura, liberta, transforma, ressuscita mortos e faz grandes milagres na vida daquele que crê. É isso que o inimigo quer fazer, né? Ele quer tirar, né, o foco de Jesus, né? Então, ele quer tirar o foco, né, daquele que faz, que é o que traz a cura, traz o milagre, para colocar outras coisas na mente das pessoas, né? Dizer que é só você fazer um tratamento secular, né, que você vai ser curado. A medicina está aí porque Deus deixou, né? Mas muitas vezes quando o homem fala que não tem mais jeito, né? Como o pastor foi desenganado, quando o médico fala assim, agora só um milagre. A partir daí, quando falou de milagre, quem que faz o milagre, né, pastor? Jesus. É Jesus. Nós estamos numa campanha lá na congregação, o tema da campanha é para Deus nada é impossível. Né? Nós estamos nessa campanha lá e Deus está fazendo coisas tremendas. O pastor pregou agora, o pastor Wagner Rivaroli pregou na quarta-feira passada, todas as quarta-feiras. Pregou na quarta-feira passada e os milagres já estão acontecendo, já estamos ouvindo testemunhos de pessoas que realmente Deus falou forte no coração. Irmão Elias, irmã Rose, assim, tem muitas enfermidades que são espirituais. Sim. Sabe? Sim. A pessoa começa a colocar na cabeça aquilo que a gente falou aqui no início, muitas mensagens negativas, mensagens heréticas, mensagens desmotivadoras. E tem muita gente que, de repente, não tem aquela comunhão íntima de oração, de leitura bíblica com Deus. Sim. Daí a sua fé fica abalada. Né? Ele sabe que Deus existe, sabe que Deus pode fazer, mas a sua fé fica abalada porque ele não tem aquela comunhão íntima com Deus. Sim. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versos de número 36, 35, 35 em diante, ele diz assim, necessitais de perseverança, necessitais de paciência. Depois de ter feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Né? Mas aquele que há de vir virá e não tardará. Um pouquinho só de tempo, só um pouquinho de tempo. Ele que vem, ele necessitar de perseverança, depois dos 20 a gente começa. Vamos nessa fase, você. Necessitar de perseverança, né? Vamos ler lá. Hebreus 10, 35. Vamos ver. Tem que perseverar, né? Tem que ser perseverante. Nós falamos da perseverança. Justamente fala da perseverança. Na fé, né? Exatamente, irmão. E eu estava lendo agora à tarde esse texto, eu achei tão interessante. Está aqui, ó. Até na mira aqui. E fala bem assim, ó. É importante isso aqui, essa palavra. Olha como começa o texto. No verso de número 35 do capítulo 10 aos Hebreus. Diz assim, ó, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão.
Porque necessitais de paciência, né? Perseverança, para que depois de ter feito a vontade de Deus alcanceis a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. O que é viver da fé? É confiar. Né? Aqui o texto fala de paciência. O salmista no Salmo de número 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem gente, irmã, que acha que tem que orar hoje, o milagre acontece ontem. Não. Quer ordenar o tempo do milagre, né? Não, aqui o texto está dizendo que o justo viverá da fé. Deus, ele tem o seu tempo certo para poder agir na nossa vida. Eu não falei da intenção do coração? Sim. Né? A Sim. intenção do coração. Deus conhece a intenção do coração de cada um de nós. Então ele trabalha segundo a nossa intenção. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que ser perseverante e paciente. Né? O salmista, ele deu esse exemplo: esperei com paciência no Senhor, ele ouviu o meu clamor, né? Respondeu à oração. Que situação que o salmista estava vivendo? Quanto tempo ele estava esperando? De repente um milagre que ele precisava ser urgente, mas Deus, conhecendo a intenção, o coração e a vida da pessoa... Deve ser por isso, né, pastor, que muitos casos a gente conhece, vê, né? Porque muitas vezes a pessoa conta um testemunho que foi curada. Mas aí passou um tempo depois, aquela dificuldade voltou, aquela doença, né, retornou para a pessoa. Isso daí é uma forma de Deus trabalhar na vida da pessoa também? Na verdade, assim, irmão Elias, Deus, ele trabalha, eu sempre falo assim, que Deus tem as suas multiformas de trabalhar. Né? Deus tem a sua multiforma de trabalhar. Como Deus é conhecedor da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece as nossas intenções, ele sabe de tudo. Né? Por que a palavra do Senhor? Tiago também ensina que bem-aventurado o homem que suporta toda aprovação. Entende? De repente tem gente, irmão Elias, que quer somente um milagre de Deus, mas não quer o Deus do milagre. É o dono do milagre. É o dono do milagre. O que Deus quer de nós? Né? É somente nos curar e deixar de lado. Né? O que Jesus falava para aquelas pessoas que, quando ele curava? A tua fé te salvou. Foi a tua. Você está entendendo, irmão? A tua fé te salvou. O maior interesse de Jesus para nós é a nossa salvação. É a nossa alma, é a nossa comunhão com Ele, é a nossa convicção, a convicção da nossa salvação. Que isso é individual de cada um. Você não pode salvar a irmã Rose, nem a irmã Rose vai te salvar. Sabe? É você e Deus. Aí Deus, Ele permite. Né? Ele permite algumas situações. Permissão de Deus. Mas tem coisa que Deus permite sem querer. Eu entendo assim. Sabe? Porque às vezes você pede tanto, né? E sabe aquela história que a Bíblia fala do juiz que ele não temia Deus? Mas aquela mulher, ela ia todo dia lá pedir: olha para minha causa, julga a minha causa, por favor, todo dia. Eu vou resolver o problema dessa mulher para ela não me incomodar mais. Às vezes, o que está falando aquele texto, né? Às vezes, Deus, ele permite. Deus, ele permite algumas situações, e muitas das vezes, Deus, ele permite também que a pessoa seja curada. Agora, o que Jesus falou para aquele moço lá, depois que ele curou na beira do tanque de Betesda? Quando Jesus encontrou com ele lá no meio da festa, que ele estava alegre, feliz, porque saiu do sofrimento, que há 38 anos estava lá sofrendo e agora está curado, estava lá na festa em Jerusalém, né? Jesus encontrou com ele lá, foi ele que me curou. O moço disse, Jesus bateu no ombro dele, eu fico imaginando, agora vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então o irmão conseguiu interpretar o raciocínio? Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Entendeu? Então, por isso que a pessoa por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que ser perseverantes, e a nossa fé, ela precisa ser fortalecida e firmada cada vez mais em Deus. Eu sempre digo, nós temos que estar constantemente exercitando a nossa fé. Porque o que Jesus veio mesmo não foi
para curar, né, pastor? O que a gente entende é assim, né? Lógico, ele chegou aqui, pegou um povo, né, que estava ali escravizado, né, estava todo destruído. Tinha muitas pessoas doentes, né, mas a intenção de Jesus era transformar o homem, né? Era a salvação que ele estava trazendo para o homem. Exatamente. Mas como era um Jesus amoroso, né, que se compadecia, né, das dificuldades das pessoas, sim. então ele curava, né? Mas a intenção mesmo é a salvação. A salvação da alma. A salvação da alma. É. Eu falei agora há pouco sobre as enfermidades espirituais. Sim. A enfermidade espiritual dá dor nas costas, dor de cabeça, dor no ouvido, né? Dá problema de depressão, problema de opressão, problema de todo jeito. Aí a pessoa nem tem nada, mas ele entende que ele tem problema. Porque a sua mente não está firmada em Deus. Problemas espirituais, enfermidades. Jesus ele não repreendia enfermidade espiritual? Né? Espírito de enfermidades. Sabe? E Jesus ele quer limpar. Eu sempre falo nas minhas mensagens que Deus ele não quer reformar ninguém. Ele não reforma ninguém. Deus, ele transforma. Sabe? Sim. Deus, ele transforma. O apóstolo Pedro diz que as coisas velhas Passaram. eis que tudo se fez novo. O que é novo? Novo não é reformado. Não. Novo é transformado. Uma nova criatura. Uma nova criatura. É o caso do oleiro, né? Oleiro. O oleiro, né? O vaso se quebrou na mão do oleiro. Ele não foi fazer um remendo, né? Ele não foi fazer um remendo, opa, vou fazer um remendozinho aqui, uma colinha aqui para ajudar os cacos, né? Ele amassou o barro. Amassou. Pisou no barro. Pegou o barro, né? Deixou bonitinho. Tudo de novo e fez um vaso novo. Fez uma... Mas para ele se amassaram, ele... Ninguém quer... Você já foram amassados por Jesus? Já, né? Eu também já fui amassado por Jesus. Não é muito... É doído. Mas lá na frente a gente agradece a Deus, passa pela experiência, como diz aquele hino, né? Passando pela prova, e dando glória a Deus. Né? Nosso testemunho foi assim, mais ou menos, né? Nós estávamos, né, na igreja, mas não estava na igreja, não estava, mas Deus queria algo mais de nós, né? Então ele falou, vou colocar um probleminha na vida de vocês aí, para que vocês venham, né, tomar uma direção. Porque muitas vezes vinha mensagem, vinha pregação, eu ia naquele, né? Um dia ia, outro dia não ia, de repente Deus falou, então toma aqui, ó, uma dificuldade para você. Deixa você resolve sozinho. Resolve. Não resolve, né? Aí foi a hora. Não resolve sozinho. Mas só dá um apertozinho, só dá uma puxadinha assim, né? Já, opa, vamos se firmar aqui, vamos nesse caminho. Aí Deus foi dando graça, né? Foi dando força para nós, né? Graças a Deus. É isso que nosso Deus faz, né? Sim. E hoje o pastor cuida de alguma igreja? Como que Sim, irmã, nós estamos ali junto com o pastor Edson, em parceria com o pastor Edson ali na congregação do Jardim Menino de Deus, no campo ministerial das Assembleias de Deus em 4 Barras. Nosso pastor presidente é o pastor Gilson Elias Chinima, e um pastor abençoado também. E estamos lá trabalhando, fazemos parte de alguns trabalhos ali no campo, né? Fazemos parte ali do Conselho Eclesiástico de Pastores, também trabalhamos somos professores do IBADERP, do ensino médio, e cuidamos da igreja, somos professores também da Escola Bíblica Dominical, e ajudamos lá no departamento de família, e pregando o evangelho por aí. Sem contar mais um programa dele, né? Na Rádio Marumbi, né? E temos também o programa Mensagem da Cruz na Rádio Marumbi há 3 anos. Antes eu já fazia junto com o pastor Neemias, o programa da igreja, mas agora o programa Deus nos deu, é meu, né? Deus nos deu para que nós possamos ali administrar e fazer a obra de Deus, pregar o evangelho através daquela emissora. Pode falar aqui da Rádio Marumbi? Com certeza. Deve. A Rádio Marumbi, emissora da Paz. Estamos na FM 88.5, AM 730. Você pode também nos ouvir e nos visualizar através do Facebook da Rádio Marumbi, ou também sempre estamos compartilhando através do Facebook Eliezer Andrade. E também na internet, você pode, onde estiver uma internet neste planeta, você pode nos sintonizar. O programa Mensagem da Cruz. Estamos lá há 3 anos pregando o Evangelho e sempre fazemos menção. Estamos evangelizando o Brasil e o mundo.
e muitos testemunhos já temos ouvido que Deus salvou, curou pessoas que realmente estavam com muita dificuldade. Nós evangelizamos no hospital, né, pessoas que estão lá internadas há muito tempo, está lá com o seu celular ligado, ouvindo o programa Mensagem da Cruz, e muita gente nos liga dizendo que o programa é um culto radiofônico no lar de muita gente, na vida de muitas pessoas. Pessoas que não estão conseguindo mais ir ao templo, adorar a Deus, mas através do programa Mensagem da Cruz, ele ouve o programa Mensagem da Cruz e tem o programa como um culto na sua vida, no seu lar, e nós louvamos a Deus por isso. É 1h30 de programa, das 14h30, todos os sábados, das 14h30 até as 16h. Temos hinos de louvores a Deus, a palavra motivadora, a mensagem da palavra de Deus pregada e no final do programa a oração da fé. A oração que cura, que liberta e que transforma vidas. Estamos lá com muita alegria, fazendo a obra de Deus, evangelizando o Brasil e o mundo através do programa Mensagem da Cruz, na emissora, na Rádio Morumbi. Amém. Até nós estávamos falando sobre a Rádio Morumbi, né? O pastor falou que tem mais de 70 anos, né? 70 anos. A Rádio Morumbi, para quem foi criado já no lar cristão, né? Era na nossa infância, né? Era um culto, né? O pastor falando culto no nosso lar, porque não tínhamos televisão, né? Então a rádio, nós ouvimos todos os programação da rádio, desde manhã até meia-noite, até fechar, né? Na casa da minha mãe, por exemplo, a gente cresceu a vida inteira, o rádio ligado na Rádio Morumbi. Né? Programa musical evangélico, os programadores, o pastor Mateusiense, com a saudosa memória, né? Sempre com as suas programações, e os demais irmãos, outras igrejas também, sempre transmitindo a palavra de Deus através da Rádio Morumbi. Ela tem uma programação bem diversificada, né? Tinha, né, várias programações, assim, que era bem... Quantos ministérios se levantou através da Rádio Morumbi? Uma vez eu fui pregar lá no interior do Paraná, perto de Campo Mourão, uma cidadezinha bem pequena. E depois do culto, a gente se apresenta e tudo mais, né? Depois do culto, o irmão falou assim, esta igreja aqui, ela foi aberta através do programa musical evangélico do pastor Mateusiense, né? Entende? Então, a pessoa lá que aceitou Jesus através do rádio lá no interior e foi servindo a Deus, sendo orientado e doutrinado pelo pastor Mateusiense na Rádio Morumbi. Né? E ele abriu uma congregação, começou a fazer culto e agora tem uma grande igreja lá. Imagine só. É só eternidade, não. Ser o verdadeiro ID, né? De pregar o evangelho, né? Dessa forma como Deus falou o saudoso pastor Iê, né? Mateusiense, né? E hoje os filhos, né? Continuam nesse legado, né? Paulo e o João. Então, e ela está se atualizando, né? Conforme o tempo vai passando, eles estão, né? Vão se atualizando, Está sendo transmitido ao vivo, né? No Facebook, né? É. Então, a rádio ela não para, né? Ela está sempre se atualizando, né? Conforme. Sim. E como o Índias falou, né? Jesus nos disse, ide por todas as partes, né? Pregue o evangelho. E essa é a forma, né? Eu sempre falo, não sei se vocês já ouviram no rádio, no programa que a gente apresenta, programa Mensagem da Cruz, nós falamos assim, que Deus nos deu essas ferramentas, isso que Deus está dando para vocês aqui, são ferramentas. Deus sabe que a dificuldade é grande para eu sair lá, meio no Paraguai, na Argentina, e nas cidades, nos lugares, porque hoje a vida exige tanto das pessoas, é uma correria total. Mas tem gente hoje que está, de repente, lá na cozinha, né? Nesse momento, de repente, está na cozinha fazendo alguma coisa, outros estão na sala, outros estão em outros lugares, está ouvindo vocês, né? Está nos ouvindo, está nos vendo aqui, né? Mas para ir até eles, está muito difícil nos dias atuais que estamos vivendo. Mas Deus nos deu essas ferramentas aqui justamente para nós evangelizar. Jesus, quando ele disse para os seus discípulos, que a irmã proferiu agora, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Né? Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. E hoje está se confirmando, se concretizando, né? Em pleno dia 8 de 2025, quase 21 horas, né?
vocês estão pregando o Evangelho. Até teve aqui um missionário que estava no Amazonas, né? Isso. Estava no Amazonas. Aí ele falou assim, que aí nós transmitimos aqui, né? E lá do Amazonas, lá na aldeia de índio, ele estava assistindo, né, a programação. Então você vê como que a mensagem mesmo está indo. Está indo. Irmão, eu tenho ouvinte dentro das penitenciárias, eu tenho ouvinte dentro das cadeias, eu tenho ouvinte nos caminhoneiros, né, que estão nas estradas, às vezes ficam 15, 20 dias, 30 dias viajando, mas está nos ouvindo. Nos hospitais, sabe, nas casas, pessoas que estão doentes nas casas que não podem sair de casa. Então, nós estamos entrando em tantos lugares. É no lar do católico, é no lar do quadrangular, é no lar da batista, é no lar dos assembleianos, é no lar dos adventistas. Em todos os lugares, a palavra de Deus está chegando. Entende? Então, o povo evangélico, o povo que está ouvindo a palavra de Deus através dessas ferramentas, é milhões e milhões de pessoas. E não tem placa, né? Não tem. Aqui, eu imagino que vocês não pregam placa denominacional, nós pregamos a palavra. O Evangelho é a palavra. Porque Jesus, quando ele esteve aqui, por onde ele andava, ele havia cura, né? Havia libertação, né? Eu perguntava se você é judeu, se você é samaritano para curar. Nós somos todos iguais. Diante do Senhor, nós não temos diferença nenhuma. Deus não faz acepção de ninguém. Exatamente. Então, não tem que ter essa rivalidade, né? Eu tenho ouvinte no Japão, eu tenho ouvinte no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos, em vários lugares. Na África, nós temos uma grande audiência na África. A irmã Ângela, que está lá, ela compartilha a nossa programação. Né? O pastor Cláudio Cubas também está na África, lá em Beira, também compartilha a nossa programação. O pastor Jairo Monteiro, que está lá em Concepción, no Paraguai, a 1.300, 1.400 quilômetros, já estive lá, né? E ele lá compartilha a nossa programação. Então, por isso que eu digo, nós estamos evangelizando o Brasil e o mundo. O ID de Jesus. A ID por todo mundo. O que nós estamos fazendo? O amor. Temos que aproveitar, irmão. Tem muita gente usando isso aqui para outras coisas, desmotivando, levando mensagens que realmente não edificam ninguém. Exato. Mas nós que temos essa boa intenção de pregar o Evangelho, só a eternidade poderá revelar o que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém. E nós vamos estar fazendo uma oração na seguida depois, né? Sim. Temos pessoas, né? Até, inclusive da nossa família, né? Estão pedindo oração, né? Para seu filho, a minha prima, pedindo oração para o seu filho, ele está com problema de dificuldade lá, de psicológico, né? Vamos dizer assim. Então nós vamos estar orando, né? Logo seguido, o pastor vai estar orando, vai estar trazendo uma bênção para sua casa, para sua família, né? E você vai receber, né? De bom grado as bênçãos de Deus no seu coração, né? Sim, com certeza. E pastor, uma coisa que quando o pastor disse que dobrou o joelho, falou com Deus, pediu uma experiência, né? Passou por todo aquele processo, mas passou com fé, com esperança, né? Com aquela certeza que Jesus estava ali, né? Tudo isso ia passar. E que ia passar. Eu gostaria que o pastor deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, né? Que estão ali que não tem mais aquela certeza que Jesus cura, né? Eu gostaria que o pastor deixasse uma mensagem de esperança para essas pessoas. Amém. A mensagem que eu deixo para todos os que estão, os internautas, né? Sim. Que estão nos ouvindo neste momento, é o que o salmista diz. Os que confiam no Senhor é como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O salmista expressando esse sentimento de gratidão tão grande ao Senhor é porque ele recebia, porque a sua fé nunca foi abalada. Ele nunca deixou de ser, que as mensagens negativas, as coisas da vida, os problemas, a dificuldade abalasse a sua fé. Esse é o segredo da vitória. É não deixar de confiar no Senhor. Porque Deus, ele nunca deixará de olhar para nós. Aleluia. Amém. Um olhar de ternura e de misericórdia. Talvez você possa estar nos ouvindo aí pensando assim, mas Deus não se importa mais comigo. Eu estou aqui ouvindo estas palavras, mas isso não
não me faz a diferença. Faz a diferença, sim, senhor. Eu sempre digo, irmão Elias e irmã Rose, que a pessoa que está bem espiritualmente, ele está bem com Deus, ele se esforça, porque estar bem com Deus é algo fundamental. Mas eu faço uma pergunta para vocês, é fácil. Diante das circunstâncias da vida, É uma guerra. Uma guerra. tudo nos leva a tirar o foco, a nos desmotivar, a nos tirar a fé. Qual que é a função do inimigo? A função do inimigo é matar, roubar e destruir. Ele quer te ver destruído. Ele quer te ver desmotivado. Ele quer te ver desanimado, cheio de depressão, de opressão, de desânimo, sabe? Você não gostar nem de você mesmo. Mas o Deus que nós pregamos, que apresentamos aqui, através desse programa aqui, Fé Compartilhada, eu estou dando o meu testemunho, o irmão Elias deu o testemunho dele, a irmã Rose, e muitos que passaram por aqui deram testemunho, que Deus, ele sempre olha para nós com um olhar de ternura e de misericórdia. As misericórdias do Senhor. O Salomão escreveu dizendo que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Se nós olhar para nós, as nossas fraquezas, nossas falhas, nós, olhando para nós, as nossas fraquezas, as nossas falhas, é claro que nós não merecemos nada. Mas a misericórdia do Senhor, ela nos alcança todos os dias. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos esforçar. Esforçar. Um dia Deus disse para Josué, esforça que eu te ajudo. Entende? Então, o nosso esforço, diante das circunstâncias da vida, diante dos problemas da vida, diante das situações que vivemos, é claro que tudo nos leva para o desânimo. Né? Muitas das vezes, diante de alguma circunstância, nós temos motivo para desistir, como diz por aí, chutar o balde, deixar tudo para lá. Né? Não, mas a nossa confiança tem que estar firmada no Senhor. E quando nós firmamos a nossa confiança, a nossa fé em Deus, né, como diz o escritor aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você sabe que Deus existe, você sabe que Deus é poderoso para fazer além daquilo que você espera, que você imagina, como diz lá em Efésios 3:20, que Ele é poderoso e as suas misericórdias é grande, e Ele nos ama de uma tal maneira que Ele nos ajuda além daquilo que nós pedimos, Ele nos proporciona. Ele faz infinitamente mais. Olha só. Não tem fim, né? Vale a pena ou não vale a pena confiar nesse Deus? A nossa fé está firmada nele, mas a minha fé é tão fraquinha, não importa, pode ser do tamanho do grão de mostarda, e Deus vai te honrar na terra, né? Porque Ele fará infinitamente mais, e nos dará além daquilo, olha só que maravilha, além daquilo que pedimos ou esperamos. Então, o que Deus tem para nós, tem preparado para nós, é além daquilo que nós pensamos, é além daquilo que você pensa, meu prezado irmão, amigo que está me ouvindo, né? Pode ter certeza, Deus tem o melhor para te dar. Ele sempre tem o melhor. Ele não dá resto para ninguém. Só o melhor, né? Só o melhor. Né? O melhor. A palavra do Senhor diz que aquele que obedecer a sua palavra e andar nos seus caminhos, desfrutará do melhor desta terra. Por isso que nós temos que tomar posse desta vitória. Mas confiando no Senhor e sendo o quê? Perseverante na fé, meu irmão. Viu, meu irmão? Persevere na fé. Fala, quando dobrar o seu joelho, você fala assim, Deus, eu sou fraco, sou falho, sou cheio de erro, mas eu sou teu filho. Se somos filhos de Deus, o que nós damos para os nossos filhos? O melhor, sim ou não? Melhor. Né? Entende? Nós mesmos, nós sendo ingratos e muitas das vezes cheios de falhas e falhas, mas queremos dar o melhor para os nossos. Imagine Deus, irmãos, que é o dono de tudo, é o nosso Pai Celestial. Então vale a pena. E por isso que o salmista diz que os que confiam no Senhor é como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Ele nos motiva a ter tanta fé, que lá no capítulo de número 37, e verso de número 25, o salmista ele fala assim, fui moço e agora estou velho, mas eu nunca vi um justo, viu, irmão? O justo é aquele que persevera na fé, aquele que insiste, aquele que vai até o fim, aquele que não desiste por nada, aquele que não dá ouvidos para as coisas negativas desta vida, mas permanece fiel na presença do Senhor. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus cuida de você, Deus cuida da sua família,
né? Deus cuida dos seus descendentes e vai cuidando por sua fé, por causa da sua fé, meu prezado. Então vale a pena confiar no Senhor, vale a pena depositar a nossa fé, a nossa confiança na pessoa bendita do nosso Deus e deixar que Ele trabalhe, viu? Deixar que Ele trabalhe, porque tem muita gente que ajudava a Deus. Dá um jeitinho, né? Dá Dá um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, não é assim que funciona. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais, tudo Ele fará. Amém. Amém. Palavra abençoada, né? Sim, sim. E foi esse Deus que nós confiamos, né, pastor, que nos trouxe a cura, né, irmão Elias? E que trouxe a cura ao pastor também. Que lá no começo a gente estava conversando e o pastor nos contou que passou de mais de 11 cirurgias, né, pastor? 11 cirurgias no corpo. E venceu Vencendo, em nome de graças a Deus. Jesus, né? Todas com anestesia geral. Todas. Viu? O médico falou para minha esposa que eu ia ficar meio tantã, tal, não ia ter uma mente sadia, né? Eu ia ficar com algumas sequelas, e falou para minha esposa, inclusive pessoas que nós conhecemos que teve o mesmo problema, hoje está vegetando. Ele vai ter várias sequelas. Eu fiquei, irmão Elias, com muitas sequelas. Fiquei mais crente, fiquei mais charmoso, fiquei mais bonito, fiquei mais cheio de fé, sabe? Eu tô aqui para a glória do nome do Senhor, porque o Deus que eu prego é um Deus verdadeiro, que realmente não decepciona ninguém. E não vai te decepcionar também, meu amigo. A sequela que ficou foi pregar o evangelho, né? Pregar o evangelho. A sequela que ficou. Mais bonito, mais charmoso, mais cheio de fé. Graças a Deus. Amém. E nós ficamos muito felizes quando nós sabemos que o pastor ia estar aqui, né, irmão Elias? Ficamos maravilhados, né? Uma honra, né? Temos o pastor conosco aqui, né? Compartilhando sua fé com nossos amigos, né? Nossos seguidores, né? Amém. Que é uma benção, né? Falar do amor de Deus é algo extraordinário, né, pastor? É algo que não cabe no nosso coração, porque Deus fez tanta coisa por nós. E o pastor falou nisso, né? Por mais que faça o trabalho, que se dedique, ainda é pouco demais. Ainda é pouco, porque tanto que Ele tem cuidado da nossa família, da nossa casa. Né? Sim. E é sempre tão bom a gente se reunir, conversar, contar sobre as bênçãos. Né? Passa rapidinho, né? Muito rápido. Passa rapidinho, já venceu. E nós temos sempre em mente que nós superamos com Jesus, né, pastor? Sim. Sem Ele a gente não é nada, né? Sem Ele a gente virou. Faz sentido. Uma folha seca, né? Não faz sentido. Sim. A vida sem Deus não faz sentido. Não faz sentido Não nenhum. faz sentido. Estamos vazios, né, pastor? Outra coisa, né, irmã? A gente não está pregando dentro de placa denominacional. Não. Nós estamos apresentando um Deus. Exatamente. Um Deus verdadeiro e justo que olha para cada um de nós, como eu já disse, com um olhar de ternura e de misericórdia. Né? Ele nos alcança com as suas bênçãos e nos protege por todos os lugares. E aquele que servir a Ele com alegria, a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Deus honra a nossa fé na terra. Sim. Se nós estamos firmados, a nossa fé está firmada nele, com certeza Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos dá estratégia, Ele não tira as lutas, as provas, irmãos. O apóstolo Paulo diz que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Mas ele também fala que as aflições desse tempo presente nem se compara com a glória. Então ele está dizendo que as provas vêm, mas a vitória é certa. Ele por 3 vezes orou, né? Para que tirasse o espinho da carne, né? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Se não fosse as provas nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Não teríamos vitória, né? Sem luta não há vitória, né, pastor? Não estaríamos aqui falando que Jesus é bom. Pastor, a gente vai pedir para que o pastor faça uma oração, né, para quem está nos acompanhando. Que precisa, né? Que precisa de uma oração. Nós vamos orar agora, você que está nos acompanhando, nos assistindo. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo. Né? Eu só sei que Deus ele pode fazer, Ele é um Deus de perto e um Deus de longe. Então nós vamos estar orando agora, eu quero que você firme a sua fé também, exercite a tua fé juntamente conosco. Eu tenho certeza que o milagre vai acontecer. Não importa se está doente, se está com qualquer tipo de enfermidade. Jesus é poderoso para te curar, para te dar saúde. Neste momento, meu amigo que está nos ouvindo, irmão, irmã que está nos ouvindo aí, pode ter certeza que Deus é poderoso para fazer. Amém. Vamos orar? Vamos orar.
Oramos então. Antes de eu começar a orar, eu quero que os irmãos entrem em oração também. Coloque o nome do meu amigo, irmão Israel. Ele está passando por um momento muito difícil, diácono irmão Israel, mas Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos, né? Então vamos confiar que o Senhor é maravilhoso. Tem que Deus não possa resolver problemas. Exatamente, Ele resolve. E eu também queria colocar o nome aqui do Juninho, né? Para que possamos pôr em oração também o adolescente de 14 anos, o Juninho, está necessitado das nossas orações, né? Vamos orar, sim. Vamos orar. Oramos então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui no lar do teu servo, da tua serva, Senhor, que abriu as portas para esse grande trabalho. A dimensão desse trabalho é tão grande, Senhor, que só a eternidade poderá revelar o coração dos teus filhos, aonde está chegando a nossa voz, este trabalho, em muitos lugares. E muita gente, Senhor meu Deus, está precisando de um milagre. Muitos estão precisando de um milagre urgente nas suas vidas. Nós não sabemos quais são os problemas, mas o Senhor sabe. O Senhor é poderoso para entrar nos lares, na vida, no hospital, na cadeia, na penitenciária. O Senhor é poderoso para alcançar aqueles que estão desamparados, estão desabrigados, estão abandonados. O Senhor é poderoso para fazer grandes obras na vida daqueles que precisam de um milagre, Senhor. Nós oramos, exercitamos a nossa fé. Eu tenho certeza que milhares de pessoas que estão nos acompanhando neste momento também está precisando, Senhor, que o Senhor entra com providência em algumas situações que eles estão vivendo. Senhor, o Senhor é poderoso para dar saúde, o Senhor é poderoso para abrir portas, o Senhor é poderoso para restaurar casamentos, o Senhor é poderoso para restaurar famílias, o Senhor é poderoso para dar vitória, para animar o desanimado, o Senhor é poderoso para fazer grandes milagres, o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pensamos, e é infinitamente mais. Então a nossa fé está firmada em Ti, Senhor. Então entra nesta casa, Senhor, entra nesta vida, meu Deus, nesta mente que está conturbada, que está cheio de desânimo, não acredita mais em nada. Meu Deus, faça com que esta fé seja restabelecida na vida do Teu filho, na vida da Tua filha, e que eles possam entender, Senhor, que só de Ti vem a nossa vitória. Ó Deus amado, aquele que está esperando, Senhor, meu Deus, uma solução para algum problema, entra com solução agora, dá a solução para o Teu filho, faz com que ele possa entender que só o Senhor pode nos socorrer nas horas difíceis. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós cremos desta maneira e ministramos, Senhor, na vida de cada um dos nossos ouvintes agora. Nós ministramos a bênção, nós ministramos a cura, nós ministramos a libertação, nós ministramos a restauração, nós ministramos, Senhor, o ânimo espiritual. Que esta pessoa, que esse irmão venha sair dessa depressão espiritual e venha se animar, Senhor, para Te servir com alegria no santuário e testemunhar do Teu grande amor. O Senhor é poderoso para fazer o milagre neste momento, por isso nós cremos em Ti, Senhor, e Te agradecemos já pelo milagre que o Senhor está realizando e já realizou na vida dos nossos ouvintes. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Pastor, nós queremos agradecer. Leva o nosso carinho, a família toda. Toda a família, amém. Né? Leva o nosso carinho ao seu amigo pastor que apresenta o programa. Amenias, o nosso carinho também a toda a sua família, a igreja, porque a igreja é uma família, né, pastor? A igreja é uma família. A nossa família, nós somos todos irmãos, né? Então leva o nosso carinho por onde for. Nosso muito obrigada por tirar esse tempo para estar compartilhando a sua fé. Eu que agradeço, irmã. Gratidão a Deus por estar aqui. Algo que eu gosto de fazer. Eu tenho certeza que milhares de pessoas estão ouvindo, muita gente está nos ouvindo neste momento, pessoas que estarão compartilhando no decorrer da semana, né? E mais pessoas estarão ouvindo. E para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui. Dentro da medida do possível, sendo convidado, a gente volta aqui com certeza. É uma honra, né? Uma honra ter o pastor conosco aqui, trazendo essa mensagem de fé, né? De esperança, né? Testemunho, né? Que vai edificar muitas vidas, né? Nós mesmos, né? Precisamos estar sempre nos renovando a nossa fé dia a dia, né? Então, para nós é uma honra, né? Agradecemos o pastor, né? Amém. Já esse tempo para estar conosco. Né, moça? Sim. A todos vocês que nos acompanharam, nosso carinho, nosso muito obrigado, nosso beijo no coração.
E não esqueça que vai ficar essa live aqui para vocês estarem acompanhando. E vão lá no YouTube, se inscrevam no nosso canal, nos apoiem nesse projeto, né? Que Deus abençoe muito as suas vidas. E operando Deus, pastor, quem impedirá? Quem impedirá? Né? Quem impedirá? Ninguém. E não esqueçam que fé se compartilha. Nosso carinho, nosso muito obrigado. Vamos dar um tchau? Vamos lá. Vamos lá? Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe. Obrigado por tudo.